Em nosso episódio de hoje, vamos receber uma pessoa que é Enfermeiro, professor, diretor do IFMA Campus Viana. Léo é uma pessoa que sempre está buscando conectar a comunidade com a educação. Seja bem-vindo, Léo, no nosso terceiro episódio. É uma honra ter você por aqui. Na verdade, eu não vou ficar chamando de Léo, porque pra mim é Léo ou Léo Velgildo. Ele que foi meu professor, eu que aprendi química com ele. Ele era o cara. Ele era o cara. E é uma honra ter você aqui e poder entrevistar hoje você, que é uma pessoa fera. Ellen, a honra é toda nossa, né? Desde já agradecer ao convite feito por você, pelo Naelton, pelo Thiago, tá certo? O podcast já é algo que nós já vemos acompanhando, já vimos aí figuras ilustres da cidade de Viana estar presente aqui. E quando eu fui convidado anteontem pelo Naelton, fiquei muito grato, tá? Porque a gente sabe o prazer e a satisfação que vocês fazem nesse podcast. Então, é muito bom assisti-los, é muito bom ver os questionamentos, as brincadeiras que Sim. a descontração, isso faz com que o podcast torne-se algo bem prazeroso. E a honra é nossa, né, E a Ellen? honra é nossa. Ter E um cara assim, desse aqui. hoje você é diretor do IFMA, mas quem é o Levelgildo? Vamos lá, Ellen. O Leovegildo, eu gosto sempre de dizer, venense de coração, tá? Fui nascido, criado nesta cidade, tanto que logo após a minha formação, voltei para a cidade justamente porque eu precisava contribuir. E graças a Deus a gente observa que a gente vem contribuindo. Tanto que você que foi minha aluna, tá certo? Hoje é formada na mesma área que eu sou formado, que é a enfermagem. E nós temos muitos alunos que eu acho que naquela época gostaram do nosso posicionamento enquanto professor, enquanto enfermeiro, e muitos seguiram a carreira, né? Nós temos 23 anos que somos formados na enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão. Tenho quase certeza que nós fomos o primeiro enfermeiro vianense formado por uma universidade pública, né? E faz com que nós sejamos referências em algumas áreas hoje, tá? Isso nos deixa gratos, nos deixa emocionado, porque a gente está contribuindo com aquilo que foi o nosso papel, que foi justamente trazer aquilo que nós aprendemos lá, quando eu digo lá em São Luís, né? Era onde que nós tínhamos a oportunidade, e trazer para a nossa cidade, e graças a Deus estamos aí avançando. Léo, Muito bom. e assim, eu soube por fonte segura que nessa época que você passou para enfermagem na Universidade Federal do Maranhão, você passou em primeiro lugar, é verdade? Vamos lá, nós passamos tanto em primeiro lugar para a enfermagem na Universidade Federal do Maranhão com 17 anos, né? Olha aí, novinho. Tanto que Novinho. nós conseguimos terminar com 20, tá? Então, Muito bom. 17, começamos com 20, temos 23 anos de formado. E também, depois de alguns anos, acho que na época que eu era professor da Ellen, nós fizemos também para Química na UEMA, conseguimos passar também primeiro e conseguimos finalizar o curso, né? Nós temos 23 anos de formação em enfermagem pela UFMA e nós temos 11 em Química pela Universidade Estadual. O homem é number one, né? O orgulho da mãe. Como eram Número os um estudos? Tinha que sempre. abdicar de muita coisa para ficar Com estudando lá? certeza, com certeza. Desde a época que nós estávamos aqui, né, aqui em Viana, a gente tinha um método, né, de estudos, a hora de sair para brincar, para jogar bola. Sempre gostei de jogar muito futebol, apesar de não jogar nada, mas sempre gostei, Tinha um né? planejamento. Tinha um planejamento tudo certinho, a hora de acordar. Minha mãe sempre, agradecer sempre, que ela sempre pegou muito no meu pé, tá? Então, para a gente chegar hoje, onde nós chegamos, né? Não foi fácil, foi difícil, assim como vocês, né? Sair de Viana, ir para uma outra cidade, estudar, não Sim. é fácil, é complexo, tá? Mas graças a Deus, com o apoio muito da família, nós conseguimos vencer. E como é que. Mas chegou a trabalhar na área da enfermagem ou foi direto para a educação? Não, nós trabalhamos, tá? Assim que nós nos formamos, nós fomos trabalhar numa cidade chamada Chapadinha e Anapurus, né? Lá nós trabalhamos muito tempo, tanto quanto professor, quanto como enfermeiro. Aqui no próprio município de Viana, trabalhamos acho que uns 10 anos como enfermeiro, Viana, Hum. Cajari, Penalva, Matinha, tá? E a questão de ser professor foi uma questão de necessidade, né? Quando nós fomos morar para São Luís, da época do passe, né? Sim. Vocês lembram do passe? Então, nós tínhamos a quantidade certa por mês. Então, vamos supor, se eu quisesse fazer uma visita para Ellen, tá? Eu teria que fazer uma escolha. Ou eu ia visitar Ellen, ou eu teria que saber que naquele dia, possivelmente, eu não poderia ir para a escola, porque o passe era certinho contado para ir para a escola, né? Então, vendo aquela necessidade, a gente entrou para a área de professor, né? Lá, na época, como tem
vários turmas de técnico de enfermagem, ensino médio, e a gente começou a trabalhar. Até hoje eu tenho recebido meu primeiro pagamento, que foi no valor de R$ 100, tá? Até lá eu tenho lá bonitinho, guardado, tá? Mas esses R$ 100 na época Era Era muito muito dinheiro. dinheiro. e deu para ajudar. Eu já podia ir na praia com mais frequência, tá? Eu já não ficava preocupado em ter que fazer uma visita, tá? Namorar. Teve uma E folga no uma financeiro. folga financeira, tá? E aí foi a paixão pela docência, tá? Aham. Desde ano passado que a gente não atua mais na docência pela questão de estarmos na direção, não tem como a gente unir as duas situações. Hoje nós estamos único e exclusivamente na área de direção, tá? Só que no IFMA, tá? Nós somos concursados como enfermeiro, Uhum. tá? Porque no IFMA tem duas categorias de profissão. Tem docentes, Ah, que são os professores, e tem os técnicos administrativos. Todo mundo que não é professor é técnico administrativo. Quem é esse todo mundo? Enfermeiro, médico, psicólogo, administrador, contador, todos esses profissionais nós temos lá na nossa instituição. interessante. Então você é concursado pelo IFMA também, Sou né? concursado pelo IFMA, também aprovado em primeiro lugar, É só aí. tinha uma vaga, tá? Tínhamos mais de 500 concorrentes, a gente foi agraciado. Passamos para Alcântara, né? Ficamos lá 9 meses em Alcântara, que foi quando surgiu a possibilidade de vir para Viana, porque estava o campus sendo implantado. Aí nós conversamos na época com o reitor nos mandou para cá em exercício provisório, e de lá nós estamos até aqui. Desenvolvendo um ótimo trabalho também, né, Ellen? Obrigado. Um ótimo trabalho, porque ontem eu postei um story dele me culpando pelo fato da gravação, que não aconteceu ontem, né? E aí o pessoal lá, o jovem, essa voz de Léo é reconhecível, essa voz de... Léo, eu queria que tu falasse assim um pouco mais da tua trajetória na educação de Viana, porque tu já passou em outras escolas aqui também antes de Já. chegar no IFMA, né? Já, eu tenho uma história com a Escola Antônio Lopes, né? Sim. Até parabenizei vocês pelo convite, muito merecido para a dona Isaura, que é uma referência figura. para todos nós, tá? Aprendi muito com a Isaura, tanto quanto aluno, quanto professor. Eu tenho 43 anos hoje, mas dos meus 43 anos, praticamente 30 anos Foi convivendo com ela. 30 anos foi na Escola Antônio Lopes, né? 15 anos como aluno e 15 anos como professor. Lá eu teve uma referência a Dona Isaura, teve uma referência à professora Zefina Cordeiro, tá? Que foram pessoas que nos marcaram, tá? E aí, o Antônio Lopes é uma referência que eu tenho, porque lá eu aprendi muita coisa. Lá que fui professor da nossa amiga aqui, Ellen, tá? Como diz aí, me atentou bastante ao longo desses 3 anos que fui professor dela no ensino médio, Foi. tá? E a gente já passou por outras, já passamos pela escola Raimundo Marcelino, que antigamente nós conhecemos como Complexo, já passamos por algumas escolas do município de Matinha, tá certo? Nunca trabalhamos aqui na rede pública municipal, mas Mas na já no estado é estadual, privado. na privada, já trabalhamos também. E o Marcelino também é uma escola muito boa, de nome De também. nome, uma E escola tem história também, né? tem Muitos alunos. história, tem uma equipe de gestores hoje muito comprometida, uma equipe totalmente feminina, tá? 3 mulheres que estão à frente da direção da escola, que tem feito um trabalho Sim. diferenciado, tá? Para quem Verdade. acompanhou a história do Raimundo Marcelino, sabe que hoje é uma escola de referência. Lá funciona também o integral, né? Integral, Mais funciona integral. integral. Já funciona Já o integral? funciona. Funciona, começou acho que este ano. Foi. Eu queria só saber, não sei se tu vai fazer outra pergunta, mas Aham. é sobre como professor, como esse homem aí que é número 1 em tudo, você acredita que a educação pode fazer... O que ela pode fazer para os jovens vianenses? Vamos lá. Temos que investir mais? Investimentos, vamos fazer um comparativo alguns anos atrás, uns 10 anos atrás Sim. para hoje, tá? Hoje eu não vejo necessidade dos nossos filhos saírem daqui para fazer o ensino médio em outra cidade. Eu não vejo, tá? Universidade, sim, porque ainda temos uma carência muito grande, tá? A gente lá no IFMA, possivelmente nos próximos anos, está implementando cursos superiores, tá? Ó, legal. Cursos superiores, ProEja, que é Educação de Jovens e Adultos, curso profissionalizante. Primeiro devemos implementar o ProEja para depois cursos superiores. Mas, voltando à sua pergunta, eu não vejo necessidade. Hoje, as nossas escolas do ensino médio são escolas boas, tá certo? Tem um quadro de professores bem comprometido, um quadro de técnicos administrativos bem comprometido, professores, no nosso caso lá, nós temos muitos professores mestres. Então, não há necessidade hoje dos nossos filhos saírem para São Luís. O ensino médio hoje já é um ensino médio de qualidade, tá?
Nós temos 4 escolas hoje que a gente vê o corpo de profissionais muito altamente competente, tá? No nosso caso específico, a gente tem muitos professores mestres, doutores, professores da região toda, ou da região não, do Brasil todo, tá? Hoje nós Sim. temos professores no IFMA espalhados aí, de todo o Brasil que estão trabalhando com a gente aqui na cidade de Viana. Então a gente não vê essa necessidade. Tanto que hoje nossos alunos, eles concorrem de igual para igual, com alunos de outras cidades, tá? A gente recentemente agora, esses últimos dias, o IFMA, segundo o Ministério da Educação, foi escolhida a melhor escola pública Eu de ensino olhei. médio Nossa, foi. da Baixada Maranhense, tá? É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo. Hoje nós temos alunos de toda a região. Nós temos alunos de Vitória do Mearim, temos alunos de Cajari, Viana, Matinha, Penal, Pedro Rosário e Olinda Nova do Maranhão, tá? Esses alunos vêm e voltam todo dia para a nossa instituição e a gente observa esse diferencial. Então, hoje, a gente precisa de mais investimentos, claro, é sempre bom investir mais na educação, mas a gente vê que os últimos anos tivemos um avanço muito grande. Hoje a gente vê aí, final do ano, a grande quantidade de alunos que residem aqui na nossa região sendo aprovado em vestibulares, sendo aprovados em concurso. As Antes, notas também nas as redações. redações, a gente tem aluno aqui que ainda não chegamos aos 1000 pontos, mas Mas tá quase chegamos aqui em lá. 980, Já vi 960, está também. faltando pouquinha coisa para nós chegarmos ao 1000. Em relação à redação, voltando um pouco para o IFMA, todo semestre, o professor Israel, ele desenvolve um projeto chamado Minha Redação Será Nota 1000, né? Então, a partir agora de agosto e setembro, ele pega os alunos, alguns alunos da nossa escola, desenvolve esse projeto ao longo de 3 meses, justamente para aprimorar essa redação e, quem sabe, chegar ao objetivo final, que é a nota 1000. Então, E algo bom também da evolução da educação aqui em Viana, tá? Porque assim, o técnico, como você falou, que você não tinha tanta condição quando estudava e tudo mais. Só que aí também tem aqueles alunos que não têm a condição nem de se manter no público, porque sim. precisa trabalhar. E o lado bom também é que no IFMA, no IEMA, já sai com aquele técnico, então já sai preparado também para o mercado de trabalho. Isso, o aluno e o Raimundo Marcelino também, né? O aluno hoje, ao longo dos 3 anos, ele sai com, vamos supor, certificado de conclusão do ensino médio, mas ele também sai com certificado na formação técnica, ou seja, ele Sim. está apto para o mercado de trabalho. Basta ele seguir. Nós temos muitos exemplos de sucesso de alunos que finalizaram o ensino médio com a gente lá integrado, né? E seguiram na carreira. Hoje, alguns são secretários municipais, alguns estão em outros órgãos, alguns criaram startups, tá certo? E o Interessante. negócio tá fluindo de forma muito boa. Tipo, a minha prima, ela estudou no IEMA, ela se formou ano passado, e aí ela fez o técnico em administração. E aí hoje ela faz administração nível superior. E ela conseguiu, no primeiro período já, o estágio dela justamente por ela ter o técnico. Sim. Facilita, tá? Isso a gente chama isso de verticalização. Por exemplo, Sim. tem pessoas que começam o técnico de administração no ensino médio, aí verticaliza para a graduação de administração e vai até para cima, mestrado, doutorado também só na área. O IFMA, ao final do Enem, quando sobra algumas vagas de universidades públicas, né, ele abre um edital somente para alunos do IFMA que queiram fazer aquele curso naquela área que a gente chama de verticalização. Por exemplo, sobraram 5 vagas de administração na UEMA, tá? Então, aqueles alunos, eles podem concorrer somente para essas vagas, Ah, muito legal, não tá? sabia disso. Eu gostei dessa Sim. informação, A né? concorrência é só entre eles, não é para fora, não. É só entre os alunos, né? Isso. É assim, o curso técnico, a gente pode ver que é um curso muito bom no mercado e as empresas estão recrutando bastante quem tem esse curso técnico. Uhum. Mas você acredita que ainda há um preconceito? Ah, eu só tenho técnico. Mas sabendo que é um curso de grande importância para se chegar na universidade, o curso superior. Se tu fizer um comparativo entre o curso técnico e o curso de graduação, Sim, tá? A vaga no mercado de trabalho, ela estão muito mais abertas para quem é técnico do que sim, para graduação, quem é graduado. Graduado, ela é mais fechada, tá? A diferença é o seguinte, tá? A questão de nível salarial, sim. o técnico ele ganha um pouco bem menos do que o graduado, mas, no entanto, ele sempre vai ter aquela disponibilização de vaga para ele. O que faz com que ele possa trabalhar
e quem sabe pagar a faculdade dele num outro momento, e ao final lá de seus 4, 5 anos ele tem as 2 coisas, tem o técnico, que é o que ele está exercendo, e também a graduação. E Aí na hora que pintar um a vaga, exemplo disso também é a enfermagem. Tipo assim, Sim, há um certo preconceito e, ao mesmo tempo, uma certa facilidade em emprego. Principalmente depois do piso salarial, começou a ter uma facilidade muito mais de empregabilidade para o técnico do que para o enfermeiro. E o preconceito do tipo assim, tu é só técnico de enfermagem e o técnico de nível superior. O técnico não, o enfermeiro de nível superior. superior. e eu falo assim que um técnico, tanto na enfermagem quanto nas outras profissões, ele sabe tanta coisa, porque a gente vai buscar. Eu tenho técnica em administração, então eu sei como. Eu não tenho a formação em administração, mas eu sei mais ou menos como é que lida. E a gente estuda demais também. A gente quer se doar, a gente quer Eu tenho o meu entregar. magistério do Antônio Lopes. Então é muito importante a gente também ter essa coisa. Eu vou, mas futuramente eu tenho superior também. É Isso isso. ajuda. Isso ajuda muito. E assim, o técnico, ele, de maneira geral, ele tem uma praticidade muito boa, tá? Muitas das vezes o que falta ao técnico, em alguns casos, é a parte teórica, Sim. tá? Sim. Que às vezes o graduado tem. O graduado ele tem a teoria, mas a prática ele E vai o que já aprendendo falta no superior, que já é superior, o Sim. tá? prático. E o técnico é o inverso, ele tem muita prática e às vezes, por o curso de técnico ser talvez 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Falta muito embasamento. Mas isso não significa que com a facilidade que nós temos hoje Que a aí, pessoa vai ser um ótimo um profissional, ótimo né? profissional. E outra coisa, ele pode buscar o conhecimento dele aí hoje, o que mais tem é vídeo A aulas, Buscar facilidade, né? tá? recursos. Buscar recursos para estar aprimorando. Quando eu fazia o curso de enfermagem, eu lembro que no terceiro período por aí, logo quando estava me aprendendo a metodologia de medicações, de administração, a professora sempre falava, isso aqui a gente aprende mais é técnico e tudo mais. Eu ficava, poxa, eu também quero aprender. E a gente fica com essa ausência no ensino na enfermagem. Só para constar que a minha parte do administrativo, meu técnico, eu coloco em prática aqui no podcast. É isso, mas é isso. Tá servindo Tá agora, servindo. né, meu diretor? Tô Tá colocando aqui em servindo. prática. Tá aí ele que é prova, eu passo as Tá aí. planilhas. Mas é Isso. muito bom, eu É gosto. unir uma coisa a outra. Porque uma hora serve. Serve, com certeza. Ainda mais quando a gente gosta. Quando a gente chegar na faculdade, tu já vai saber muita coisa. Muita coisa. É isso que eu sempre digo para nossos alunos. Por exemplo, às vezes eles reclamam que está tendo muita aula, não sei o quê. Eu digo, olha, lá na frente você vai ver a necessidade. Porque assim, se tem uma coisa que a gente faz é cumprir o que é determinado em lei. A lei, ela exige obrigatoriamente que nós tenhamos 200 dias letivos. Nós cumprimos 200 dias letivos, tá? Tanto que se você observar, nossa escola ela começa bem cedo, a primeira a começar e termina a última. Férias de julho, são só 15 dias. Quinta-feira agora já começa a aula, tá certo? Porque a gente cumpre 200 dias letivos, a gente não fica nesse negócio que faz, que não faz, não. A gente não está brincando de fazer educação. A gente quer que o nosso aluno ele saia lá preparado para o mundo do trabalho. E como está saindo? A gente tem alunos aí que... Nós temos uma aluna, tá? Chamada Raíssa. Ela é do interior de Matinha. Todo dia ela vinha do interior de Matinha para o campus. Ela passou primeiro lugar para Química na UEMA, primeiro lugar para Química na Federal do Piauí e primeiro lugar na Federal do Maranhão. Ela ficou na UEMA, tá? E hoje é a que tem as melhores notas na UEMA, é ela. Menina diferenciada e ela disse pra gente que ela quer voltar como professora do Instituto Federal. Nossa, que E tem incrível. tem um potencial gigantesco. Então a gente vê o quanto, tanto que aqui, eu lembro, por exemplo, da Ellen, quando a Ellen foi minha aluna, a gente sempre pegava no pé da Ellen, para ela apresentar, porque a gente viu o potencial, mas só que às vezes a pessoa está lá meio acomodada, na zona de conforto. Sim. E a gente provocava ela, no bom sentido, para ela falar, porque a gente sabia que ela falava bem. E essa menina, que é a Raíssa, tá? Ao longo dos 3 anos, a gente viu o potencial dela, só que ela era muito tímida, né? E a gente foi colocando ela em projeto de pesquisa, projeto de extensão. E assim, ela fazia apresentações magníficas, tá? E hoje é uma referência lá na Universidade Estadual do Maranhão. Vocês deram um Muito ponto de incrível. apoio, né? Já dizia Arquimedes, dê-me um ponto de apoio que eu moverei o mundo. É Então isso. vocês fizeram. Porque a gente vê o potencial da pessoa. Ela é que, tu sabe como ela fala pra caramba, né? Vocês Sim, sabem, fala né? muito. Só que eu não Só falava que ela assim antes. ficava meia retraída. Então, tava precisando de um empurrãozinho. Foi só dar um empurrão, a menina se calou mais. Mas isso é importante. Agora, voltando, né, você já falou sobre o IFMA foi destaque aí nacional, o Campus Viana, uma Uhum. das melhores notas do Enem, né? E para vocês, vocês já sabiam ou foi surpresa?
quando olharam lá na classificação? Olha, Nael, tá? A gente sempre espera alcançar aquilo que a gente se comprometeu, né? A gente coloca objetivos ao longo do ano, tá? Mas, assim, para a gente foi uma grata surpresa, porque nós somos uma escola relativamente nova, tá? Apesar de nós estarmos com 10 anos implantado na cidade de Viana, nosso ensino médio foram as primeiras turmas que saíram as primeiras turmas em 2023, foram 2 turmas, e ano passado saíram 4, 2024, 4, né? Então, é algo relativamente novo, tá? Por mais que a gente veja lá o compromisso dos nossos alunos, tá certo? Dos nossos servidores, tá? Mas foi uma grata surpresa tu pegar aí de mais de 20.000 escolas públicas que tem no Brasil, tá? Tu ficar lá muito bem posicionado, Sim. principalmente aqui na nossa região, tá? Que nós temos outras escolas boas, tá? Para a gente foi uma grata surpresa, tá? Mas a gente sabe do potencial que nós temos, tá? Lá nós trabalhamos não só com ensino, nós trabalhamos com pesquisa, nós incentivamos nossos alunos a pesquisar, nós trabalhamos com extensão, que é justamente pegar aquele aluno, levar para a comunidade para apresentar projetos, desenvolver projetos. Nós trabalhamos agora com inovação, provavelmente em agosto nós vamos inaugurar um espaço chamado Fórum de Inovação, e desde já vocês estão convidados, Irei. tá? Vamos. Que é justamente para o aluno criar startups, tá certo? O aluno criar projetos inovadores que vão beneficiar a região. Não é aquela coisa repetitiva. Aí eu vi isso lá e quero trazer coisas novas que possam melhorar o município de Viana e região. No caso, essas são as estratégias que vocês usam para obter esses Para resultados. obter, tá? Uma outra Sim. situação, tá? Por exemplo, dificilmente tu vai ver um aluno nosso fora da sala de aula, tá? Porque não tem aula, porque não tem professor, tá certo? Ele está lá todo dia, naquele horário, de 7 horas. Nossas aulas começam às 7 horas e vão até 12h20, começa às 12h40, vão até 6 horas da tarde. Dificilmente tu vai ver um aluno nosso fora de sala de aula, tá? Quando ele está fora de aula, a gente procura saber qual é o motivo, necessidade. E se ele estiver fora de sala de aula porque ele quis, tá certo? Ele vai ser advertido, tá? Nós temos o nosso aluno, ele responde processo, É tá? mesmo. Sendo que esse processo pode chegar até a ele ser expulso Da da instituição. instituição. E ele não quer responder processo por quê? Porque se ele responde processo, além da possibilidade de ser expulso da instituição, ele não participa de outros projetos. Por exemplo, nós temos o GIFMA, que são os Jogos dos Institutos Federais. Se o aluno tiver boa nota, se o aluno tiver pelo menos 75% de frequência, se ele tiver algum processo, ele não vai. E o aluno ele não quer, ele quer participar do GIFMA. Nós temos o Enarte. O que é o Enarte? É o encontro de arte que acontece lá no Teatro Arthur Azevedo. A gente leva grupos de jovens para apresentar, como apresentaram no passado, 2, saiu até uma reportagem com eles no Imirante. Se eles tiverem processo, tiverem nota baixa, eles também não participam. Então, eles sempre ficam se policiando em relação a isso. Sempre Sim. tá ligado. Porque a gente não vai mandar um aluno descompromissado para uma viagem, como eles foram agora há pouco para Bacabal, representar a instituição, 45 alunos, né? Vai mandar um aluno, quem sabe pode trazer problema para a gente. Não manda de jeito nenhum, tá? Aí só vai aqueles meses que a gente sabe que dão conta do recado. Os que têm disciplina. É isso aí. Então, na sua visão, como que o IFMA Viana ele contribui para o desenvolvimento social da juventude em Viana? Então, justamente como eu falei anteriormente, tá? Quando a gente tem uma instituição que não trabalha só com ensino, é só aquela coisa de eu vou lá, vou dar minha aula e pronto, acabou. Ela pensa na pesquisa, porque o aluno nosso, quando ele vai para a faculdade, ele já sabe fazer pesquisa. Ele não vai aprender pesquisa na faculdade, como eu. Eu aprendi a fazer pesquisa, pouca, mas aprendi na faculdade, Sim. tá? Aqui não, ele já sai do ensino médio fazendo pesquisa, tá? Extensão, por exemplo, eu tenho um projeto maravilhoso. Eu quero desenvolver, por exemplo, não sei se vocês lembram, há uns 2 anos atrás, que tinha um comentário aí que tinha um poço saindo a vapor do poço, alguma coisa que aconteceu aí. Nossos alunos foram demonstrar por que aquilo estava acontecendo. Tá certo? Eles foram na prática, lá na comunidade, ó, isso está acontecendo por isso, por isso, por isso. Não é porque tem algum fio de descarga lá no fundo que está saindo esse vapor, a água está muito quente, Ou seja, eles tá? contribuíram Contribuíram com aquela para o conhecimento da comunidade, sociedade, né? daquela sociedade. Então, a gente tem muito para extensão. Uma outra coisa que a gente trabalha muito, visita técnica, tá? Toda turma, geralmente, ela tem direito a 1 ou 2 visitas técnicas ao ano. Essa visita técnica, os professores da disciplina do curso, tá? Eles levam o aluno para algum local para estar
fortalecendo o aprendizado. Recente, nós tivemos uma visita técnica no CLA de Alcântara, que é um local altamente fechado. Já fazem 3 anos que nós conseguimos todo ano levar turmas para lá. Agora, em agosto, nós teremos uma turma de desenvolvimento de sistema que vai para a Universidade Federal do Pará, tá certo? Temos uma que agora, que foi recentemente para Socimol, em Teresina. Então, lá eles vão desenvolvendo suas habilidades e vendo, de fato, se eles querem dar continuidade naquilo ali, Sim. Isso é bom que ajuda a comunidade também, né? da comunidade, Vão pegando tá? aquela bagagem ali para estar aplicando. Temos muitos projetos aí, já fizemos projetos na PAC, tá? Colocamos Interessante. nossos alunos lá para dentro da PAC, na época fizeram projetos de administração, de associação, cooperativismo. Fizemos um projeto voltado para a criação de galinha caipira dentro da PAC, a masculina, quando era ainda aqui próximo do posto de Hamilton, tá certo? Então, já vimos projetos aqui em vários pontos, tá? Já levamos para escolas. Inclusive, estou querendo levar agora uma para o Antônio Lopes, voltado para a área de robótica, tá certo? Para os nossos alunos já desde cedo saber o que é robótica, para que serve, qual a finalidade, tá? E isso é extensão. E algo que eu queria muito ter tido a oportunidade de saber, fazer. entendeu? É. Porque assim, cara, futuramente o mundo vai ser dominado Sim. por isso, sabe? Já tem inteligência artificial aí dominando, né? Então, Vocês estão falando muito da. Já chegou até na IA. Mas assim, tem uma coisa em Viana que eu sei que Léo ele conhece. Ele é de uma geração aí que veio lá dos bailes, dos clubes, das bandinhas, sobre a cultura, a nossa cultura. Eu vou puxar esse assunto porque eu sei que ela é numa região, a São Benedito, ali é muito cultural, é uma galera muito cultural. Então, a gente tem que falar sobre isso. Não adianta trazer level aqui e não falar sobre a nossa cultura. Com certeza. Lá nós temos nossa Bloco das Catraias, né? Sim, isso aí. Que aí surgiu há 23 anos atrás também, Bastante. tá? Uma brincadeira que nós fazíamos, eu me lembro que nós éramos poucas pessoas, nós éramos 15 a 20 pessoas que saíamos à tarde, né? Mas aí, no outro dia, a gente estava todo queimado, né? Por causa do sol ali de 3, 4 horas da tarde. Ou, desculpa, minto, a gente saía pela manhã, né? No Pela no manhã. horário de 10 horas da manhã, né? E aí ficava até meio-dia andando ali pelas ruas ali do centro. Aí à tarde a gente não conseguia nem sair porque o sol tinha acabado com a nossa pele, dizendo assim, né? E aí a gente mudou para tarde, né? Porque já pega a noite, já pega uma temperatura mais amena. Éramos pouco, 15, 20 pessoas, e hoje nós vemos aí essa quantidade de pessoas que brinca, né? Então, nessa mesma época, nós criamos uma associação, que é a ASB, Associação dos Amigos de São Benedito, né? E aí a gente consegue fazer alguns eventos ao longo do ano, fazemos eventos, os nossos eventos, que é o Jogo da Confraternização. A própria Alcatraz hoje já é a ASB que controla, e assim a gente vai levando. A gente gosta sempre mesmo de diversão, mas sempre com E responsabilidade. tá resgatando algumas coisas, né? Algumas que coisas, sejam tá? interessantes. Interessante porque a gente vê que ao longo dos anos nós fomos perdendo muita coisa, tá? Nossa Em relação identidade, cultural, né? né? E isso aí não é interessante, tá? A gente vê aí, por exemplo, o Boi Passa Fogo. É algo que É o terceiro ano que não tem? é algo que a Acho que é gente não, O 2 segundo anos ano, já. né? segundo ano, é algo que a gente vê que se não tiver um cuidado, a tendência é A gente perder essa perder, memória. desaparecer, e aí não é legal, não é interessante, tá certo? A Me lembro que associação já está trabalhando para poder sentar lá, vocês Rapaz, organizarem? agora a gente tava conversando com o Jorginho, que é meu compadre, que na época saiu aí um comentário que ele iria assumir a coisa. Só que foi só brincadeira, né? Até o dono foi lá conversar com ele, rapaz, isso aí foi alguém que postou aí, eu não tô nem... Tô nem Não sabendo. tô nem sabendo, de fato não tava sabendo. Mas é algo que eu acho que assim, a gente precisa ver de fato o que está faltando para Sim, e que se unirem, né? renasça, tá? Não pode ficar do jeito que está. Eu me lembro muito, quando nós morávamos aqui, em São Benedito, a gente sempre, na época do Judas, a gente fazia Judas, Sim, tá certo? Às vezes o logo mesmo... após Semana Santa. Semana Santa, às vezes o mesmo cara que montava o Judas, no dia seguinte ele ia ver ele que estava lá. Tá? Como aconteceu umas 2, 3 ocasiões, a gente chamava a pessoa para montar o Judas todinho, e na hora só botava a faixa com o nome plaquinha. dele. Quando ele levantava de manhã, ele ficava picado. Ele passou a noite toda trabalhando, na hora ele que estava lá no poste, tá? Então é desse jeito, a gente Tu precisa... conhece essa cultura, Ellen? Não. Rapaz, boa demais, É. cara. Aí eu me lembro que teve um período que nós fazíamos e a gente tinha que ficar a noite toda vigiando, porque, por questões políticas, às vezes as pessoas
pessoas pensavam que a gente ia colocar o Judas do político, Sim. tá? E aí tinha algumas pessoas que passavam a noite toda de moto, olhando para os postes, para ver se o Judas lá não era o Judas do político, tá? E a gente ficava lá de vigília, porque às vezes não estava sem o nome, ele podia tirar pensando que era, mas não tinha Quer nada a ver. A gente colocar dizia, geralmente, o alvo éramos nós mesmos, tá? O a Judas, galera, o a grupo. galera mesmo. Nós montávamos e sempre tinha um que era escolhido lá para ser o Judas daquele ano, tá? Aí, ó, Ellen não conhecia essa Não, história. não, Não. ele só Tentando... quer saber de andar de jet ski ali na... Em Barreirinhas. Não, mas a nossa comunidade, como a gente está falando aqui, sobre educação, de tudo um pouco, mas a nossa região, a nossa comunidade, o Viana, é um celeiro de artistas, de pessoas intelectuais. Aí já teve grandes nomes, grandes poetas, grandes escritores, Sim. musicistas. Inclusive, uma das maiores musicistas é conhecida, foi Dilu Melo, né? A Dilu Melo foi a primeira mulher a tocar um acordeon. Com certeza. Ela foi uma das primeiras mulheres. Isso é muito gratificante. Por isso que essa geração, a nossa raiz, é assim, ó. Geração nova, todo mundo inteligente, porque já veio. Não é uma coisa de agora, já vem. Por isso que é importante a gente estar resgatando também a nossa cultura. Tu falando de musicista, daí veio o nosso diretor aí, que é Sim, um também. rapaz, Sim. uma pessoa espetacular. E eu tava acompanhando alguns podcasts de vocês, acho que foi do Ano 1 que vocês chamam, é? Podcast. O Por Papo de temporada. Quem temporada 1. A primeira E eu temporada. estava observando algumas pessoas muito célebres que vocês convidaram. Ó, por exemplo, Dona Isaura, que vocês convidaram agora recente, é uma pessoa que eu tive uma vivência, aprendi muito com ela. Mas eu vi lá outras pessoas que Vitória Santos. eu não tive tanta vivência assim. Dona Vitória não foi. Em nenhum momento eu trabalhei com ela como diretora, tá? Trabalhei ela, Como acho que já na fase professora. final dela, ela sendo professora. Ela foi tua professora? Então foi Foi. esse período aí, tá? Mas a maneira como ela conduzia onde que ela trabalhava é magnífico, tá? Assim como nós temos Dona Maria José, um tempão lá no SEMA, Professora tá certo? Professora Iraneide. Inaneide do Príncipe da Paz, tá certo? Então, eu vi algumas pessoas que são figuras que merecem ser respeitadas porque fazem um trabalho de excelência na nossa cidade. E... A pro- Pode falar. A professora Iraneide, só pegando o gancho, ela construiu a escola, né? Ela foi Sim. para uma cidade, chegou lá, tentou. Não, eu vou aplicar na minha cidade. Ela contou a história. Primeiro foi Imperatriz e depois, e até hoje tá aí, ó, fazendo sucesso com o Príncipe da Paz. Isso aí. Eu ia perguntar é que assim, você chegou na docência por questão de necessidade, né? Isso. Mas hoje, você se vê sem ela, sem a pedagogia? Olha, por Ótima exemplo, pergunta, né? como eu falei anteriormente, fazem um ano que eu não estou na docência, justamente porque não dá para conciliar as duas situações, tá? Mas foi algo que eu me apaixonei, tá? Eu tinha paixão, o primeiro ano foi difícil, porque eu nunca me vi falar em público, tá? Eu era Ela vai ajudar. muito tímido, tá? E assim, tu chegar... Eu até me lembro que a primeira vez que eu fui dar aula, né? Um amigo meu disse assim, Léo, tu não quer dar aula no meu lugar hoje porque eu não posso? Eu tava doidinho para ganhar um dinheiro extra, mas na hora eu topei. Mas depois de mais ou menos de uma hora, eu liguei para ele dizendo que eu não queria, porque eu já estava Era com pensando... adolescentes? Não era com adolescentes, era uma turma de ensino médio, mas era uma turma de ensino médio já com pessoas, já com seus 20 e poucos anos Tipo já. o EJA. Adulto. Tipo EJA, tá? E aí eu fiquei preocupado, ele disse que não poderia mais, porque ele já tinha confirmado, e aí eu fiquei, eu digo, rapaz, o que eu vou fazer? E aí eu peguei, decorei lá decorei lá um texto, lá uma coisa, e fui para aula, comecei a falar. Aí eu estava pensando, se alguém desses alunos me incomodar, eu não sei mais o que eu vou falar, porque já está tudo decorado aqui, se tiver um desvio, talvez eu tenha que voltar novamente, tá? Para falar tudo aquilo que eu estava Ele falando. roteirizou. E suando demais, muita sudorese, e preocupado e nervoso. Deu certo, né? E aí eu fui vendo assim, fazendo um comparativo. Rapaz, o que será que é bom para a gente estimular e melhorar? Eu me lembro que quando eu cheguei em São Luís para estudar os anos finais do ensino médio, eu fiquei, assim, muito maravilhado quando eu vi os professores dando aula só com pincel na mão, mais nada. Digo, pai, isso aqui é massa. Tanto que eles sabiam que dificilmente eu dava aula com alguma coisa, era só com pincel mesmo. Chegar lá só com pincel, muitas vezes perguntavam, cadê o senhor? Não trouxe nada para dar aula? Porque aquilo foi algo que eu peguei de positivo dos meus professores
E levei. Dava uma estudada antes, no dia anterior na aula, e já ia sabendo que eu ia falar. Sendo que teve um tempo que eu jamais nem pegava, porque já estava tudo mesmo, tinha aprendido todo aquele conteúdo, que eu já ia na boa. Se quisesse para mim dar aula daquela hora, daquela situação, eu dava. Depois de meia hora, se quisesse para dar daquilo, dava tranquila, como às vezes eu passava a tarde todinha de Era, uma turma para outra, né, Eli? era. Faltava professor, eu passava, ia no primeiro ano, rapidinho estava no segundo ano, não sei como eu não me embananava nos conteúdos, né? Mas assim, foi bacana, tá? Mas foi um grande aprendizado que nós tivemos na vida. E assim, é, como eu falei, hoje não dá para conciliar as duas coisas, as duas situações. Cargo de direção exige muito compromisso. Ó, eu estou de férias, mas desde segunda-feira eu estou lá porque vai começar a semana pedagógica hoje, tá? E a gente tem que ver como é que está funcionando as situações. Aí, hoje, amanhã, semana pedagógica, quinta-feira volta às aulas, tá? E assim a gente vai, mas tem que ter compromisso, porque tu controlar uma instituição que hoje nós ocupamos 60 hectares, de área construída, 6 hectares, tá? Muitos servidores, cada um com uma cabeça, cada um com uma cultura. Imagina tu pegar um grupo de servidor, um é de Natal, outro é de São Paulo, outro é de Brasília, Cada um com outro é do uma Piauí. coisa diferente, Cada um né? é fácil, tem que saber Verdade. lidar, justamente para não trazer problemas, não trazer estresse, não trazer problemas de problemas mentais, porque tudo isso vai dificultando o nosso processo E do trabalho dia a também, dia. como eu já tive experiência, né, com você sendo meu professor, assim, eu já tinha antes, né, já vinha com uma bagagem de que professor de exatas era aquele professor brabo Carrasco. e que eu realmente tive esse professor que dava pressão e tudo mais. Então, assim, tanto que na época eu tinha desenvolvido até síndrome do pânico por conta desse professor. E aí, quando eu cheguei no Antônio Lopes, eu lembro que a primeira aula de Level foi de biologia. Aí tava mais de boa. Só que aí, quando eu via que o carro dele, aquele carro preto, chegava, minha mãe já começava a tremer. Meu Deus, ele Carro chegou. preto. Só que aí, quando ele entrava na sala, pronto, ele deixava uma leveza que, por mais que era exatas, não é nem que eu tinha dificuldade do ensino, porque a aula dele era muito didática. Era realmente algo que me deixou ali travada de aprender a De um. matéria pelo Sim. medo que me colocaram. Mas, assim, era tão bom porque ele explicava a aula, assim, acho que uns 20 minutos, e depois era só atividade mesmo. Então, não tinha como a gente não aprender. Mas desse jeito que E funciona, eu falo assim que o professor, ele é o arquiteto das nossas com vidas. certeza. Como é que você vê hoje a profissão de professor? Naelto, Ellen, hoje nós temos uma carência de professores, tá? Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, uma turma de enfermagem, tá? Se entra 40, você sabe ali que uma média de 30, 35 vão se formar, tá? Sim. Uma turma de licenciatura, de química, matemática, física, primeiro que tu nunca consegue fechar a turma de 40, tá? Tu sempre tem que ficar fazendo primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, até para ver se completa, e mesmo assim não completa. E no final, formam-se 2, 3, tá? Então, o quantitativo de pessoas que se formam na área são poucas, tá? E mesmo assim, após a formação, muitas não seguem o caminho da licenciatura. Eu sempre digo uma coisa para todos: sempre vai existir vaga no mercado de trabalho para professor, sempre. Sempre. Por mais que o salário não seja aquelas coisas Que devem que ser. devem ser, que deveriam ser, mas sempre vai ter vagas para docente onde que você for. No entanto, você tem que estar preparado para aquilo, tá certo? Porque o mercado exige, tá? E outra situação, você está trabalhando com 40 alunos, tá? Se você der uma aula boa, tá? Você está levando um conhecimento de alto nível para 40. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu for para lá só fazer enrolar, tá? O aluno vai estar vai desperdiçando tempo. É algo que me incomoda aqui, por exemplo. Aqui em Viana, eu já ouvi algumas situações de eu, às vezes, passar 3 horas da tarde aqui na Praça da Bíblia. Eu vi muitos alunos sentados. Pô, 3 horas da tarde, tamanha terça, quarta-feira, o que que esses alunos estão fazendo? O papel da escola, o que está acontecendo? Será que esse aluno não está entrando? Ou será que esse aluno já saiu porque não teve mais aula, porque foi despachado? Eu fico preocupado porque aquilo ali é um desperdício, tá? Sim. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. O aluno poderia estar em sala de aula se comprometendo. E aí que acontece que quando vem essas avaliações, como nós tivemos agora, o resultado às vezes não é esperado justamente por isso.
Porque quando você vai avaliar, você não está avaliando, por exemplo, você é um estudante de alto nível, eu sou um estudante de nível baixo. Mas na hora não é só tu que vai ser avaliado, vai ser a média. E esse São daqui, todos. e eu aqui, eu boto a média para baixo. Aí complica, Eu tá? posso tirar um 10, mas se tu tirou um 3, 10 mais 3, 13. Vi por 3, 2, 6,5. E aí? 6,5. A nota não vai ser o 10, vai ser o 6,5. Então, bota a escola lá para baixo. Então, isso que me preocupa, porque para mim o aluno ele tem que estar dentro da escola, tem que estar estudando, tem que estar promovendo trabalhos, Se projetos, se comprometendo. comprometendo, porque senão, pô, a gente não vai em lugar algum. Mas às vezes também eu acredito que o erro não é nem só do aluno, também vai muito tanto da direção quanto do Instituição. professor também, que fica naquela mentalidade, tipo assim, ah, tu não quer, então fica aí, sabe? Ainda mais que estamos em uma geração que tudo tem que ser rápido. Eles não querem muito aquela coisa de mesmice. Tu tem que ter didática, como tu falou. Tu aprendeu com ele porque ele tinha didática na aula. Então tem professor que não quer. Ele não quer trazer para si a informação, a tecnologia. Ele quer lá daquele tempo, não sei de quantos anos. Então a gente Uhum. precisa também estar se renovando, estar pegando capacitações, treinamentos. Na Élito, se tu não te adequar com a realidade, com os meios tecnológicos, tu não avança. Sim, Como é que eu vou dar aula para um aluno que ele está interligado todo dia aí nas redes É sociais, isso que eu já ia falar. nos sites, tá? Como é que eu vou dar uma aula se o aluno ele está muito mais bem informado do do que que eu, eu, tá? Não verdade. tem como, tá certo? Tu tem que caminhar junto. É melhor tu caminhar na frente, mas não, vamos pelo menos caminhar juntos, tá? Então, é bem difícil. A gente tem que fazer uma evolução, a gente tem que procurar meios para criar um dinamismo, De chamar a atenção de daquele chamar, aluno chamar também, até atenção. porque hoje a gente chegou numa sociedade do autodiagnóstico. Então, Sim, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem ISTENS, só que às vezes é só o excesso disso aqui, de telas. Por isso que a gente sim, não tá conseguindo se concentrar. E aí, eu digo às vezes por mim, eu tenho muito excesso de tela. Então, às sim. vezes eu tô na aula, eu faço pós em obstetrícia, às vezes eu não tô conseguindo me concentrar, mas a minha mente tá toda, tipo, pega o celular, sabe? Eu quero Chegou alguma dopamina. mensagem? Isso, eu quero dopamina rápido. Então, assim, não tô conseguindo me concentrar na aula. Normofobia. Sabe o que é normofobia? Não. É aquela pessoa que ela não consegue ficar longe do celular, como se o celular já fosse uma parte do corpo dela. É um problema chamado Eu tenho. normofobia, Assim, que é às vezes eu muito. até guardo o celular, deixo assim a bolsa no chão pra eu não ficar louca. Aí eu fico assim, não. Normofobia. Então, é um problema sério, um problema que a gente tem enfrentado, tá certo? Por exemplo, tem a lei aí federal, que é justamente para restringir o uso de celulares nas escolas. Que eu gostei bastante. Mas aí a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode, é o que a gente fez lá no IFMA, a gente não pode tirá-la de maneira abrupta, Sim, tá? Desmamar total. Desmamar total. Por exemplo, quando eu estou tomando um medicamento, o desmame tem que ser precoce. É 40 miligramas hoje, próximo mês é 20, assim. Então, quando tu tira de forma abrupta, tu pode trazer outras consequências. sim. Então, primeiro semestre, o que nós fizemos? A lei federal foi lançada, acho que lá para o mês de janeiro. Primeiro semestre, dentro da sala de aula, ele não podia usar. Na hora dos intervalos, ele poderia usar. Agora nós teremos uma reunião hoje, tá? Para ver essa segunda etapa, tá? Vamos tirar totalmente, vamos desligar a rede de acesso Wi-Fi, para saber justamente porque isso, se tu tira de forma abrupta, tu compromete também o aluno, tá? Ó, por exemplo, algo que eu fazia bastante, que hoje eu não faço. Por exemplo, estou aqui conversando contigo, ou estou comendo algo, e ao mesmo tempo eu estou aqui com o celular, tá? Aquilo ali, ele causa uma paranoia gigantesca no nosso cérebro. Pode trazer consequências reais. Uma outra situação que eu fazia muito, que eu diminui, que eu melhorei, eu estou assistindo TV e o celular aqui na mão. Eu faço Ou muito seja, isso. tá? Então, isso aí também é muito prejudicial, Comer enquanto tá? tá também Prejudicial, assistindo. isso tudo, isso aí a gente tem que Isso aí eu já não saber, faço. tudo a gente tem que saber limitar, porque senão a gente pode também cair nesse ramo aí do adoecimento. Vai dormir com o celular, eu. Mexendo em celular. Eu tô até fazendo a. Tu já me falou e a psicóloga também falou o que a gente tem que fazer antes? É, tirar o minuto de Isso. telas, 30 Uma minutos. hora antes Tirar o de quê? dormir. Ah, Não e as ficar em telas? tela. Ah, sim, 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 sim. Eu Pode até 30 minutos antes. Ela falou uma hora, eu tô fazendo agora, tô vendo se vai 30. dar certo. Dormir mais cedo. Mais cedo. Ó, Isaura, ela já tá valendo o tempo, porque o meu ensino médio, quando a gente chegava, começava a aula, tinha que botar o celular dentro da caixa. Aí ela só entregava quando terminava. Já tinha. Léo, foi um prazer te receber.
Se a gente ficar aqui conversando com esse homem, a Nossa, gente muita coisa. vai ser um podcast o quê? De 3 horas, que ele tem muita coisa. Se pudesse, sugasse mais. A gente agradece a tua disponibilidade. Sabemos o quanto está corrido. Ser diretor de uma instituição tão grande também, com várias pessoas, muitos alunos aí, não só de Viana, mas da região inteira. A gente sabe que é uma carga bem. Rapaz, nem imagina. Mas você é o cara, você dá conta. E a Você até gente... quando? E a gente queria que você compartilhasse um conselho, principalmente para os jovens que estão agora adentrando no ensino médio já no próximo ano, para aquele também que está indeciso se vai ou não vai para o ensino que oferece o técnico. É isso aí, Ela. Então, hoje, se estivesse finalizando o ensino fundamental e fosse para o ensino médio, tá? Eu iria para o ensino médio integral ou integrado, tá certo? Justamente porque vai me possibilitar daqui a 3 anos as duas situações. Tanto tu ir para o mercado de trabalho já com algo preparado, já com uma profissão, como também tu pode ir tranquilamente fazer os vestibulares do Enem da vida. Lá o aluno ele estuda as disciplinas básicas, português, matemática, geografia, história e tal, e ele ensina as disciplinas complementares que são específicas para aquele curso. Ele está fazendo TDS, desenvolvimento de sistema, vai estudar algoritmo e assim necessariamente. Então ele consegue as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas tem que ter dedicação, tá? Não adianta só tu ir para a escola só para fazer de conta. O aluno que vai lá para a nossa escola, ele só tem 2 opções, ou é estudar ou é estudar. Se ele não se adequar, ele vai sair, como já aconteceu com alguns, não consegue se adequar àquela realidade e ele vai sair. Hoje, nossa realidade de educação melhorou consideravelmente, tá certo? Como eu falei anteriormente, não é necessário mandar mais o aluno no ensino médio, é um pensamento que eu tenho, tá? Meu filho, eu não quero mandar, se Deus quiser, ele vai estar lá com a gente fazendo o ensino médio, porque ele vai sair bem preparado para aquilo, tá? Então, hoje, as oportunidades ainda existem bastante, tá? Mas para quem é bem preparado, tá? Para quem tem um bom conhecimento, isso não vai faltar vagas aí no mercado de trabalho e precisa se adequar com todas as realidades. Por mais que eu não goste daquela mídia digital, eu tenho que me adequar com aquilo ali, principalmente você que é servidor docente, né? Porque aquilo ali uma hora vai ser necessário, uma hora vai ser preciso. É preciso, tá? né? Vai ser preciso, tá? Da agorinha, por isso que eu demorei, que eu levei umas alunas para fazerem uns vídeos lá de volta às aulas, né? E elas estavam usando uma linguagem lá que eu nunca tinha ouvido falar, TED, Tech, alguma coisa aí. Trend, isso, trend. Aí eu já achei trend, meninas. Aí elas foram, agora eu já sei o que é esse negócio aí. Tá? Então a gente tem que se adequar com essa realidade aí. Né? É isso aí, elas falando lá, eu digo, tá certo. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, tá? Uma oportunidade muito boa pra gente conversar, tá certo? Continue com esse podcast de vocês, que é sucesso, tá certo? É sempre bom a gente escutar um pouco da realidade de cada um que vem aqui, falar um pouco da sua vivência, porque às vezes quem olha de fora vê, aquilo é muito bom, mas não sabe como é que foi para chegar, como é que foi para chegar ao ápice, tá? Reivindicar. É isso, tá? Reivindicar muita coisa. Então, continue, parabéns aí pelo Tiagão aí na direção, tá certo? E é só sucesso. Muito obrigado. A gente que agradece, viu? Um privilégio ter você aqui. Ok, Ellen. Espero ver esse sorriso aí. Então, agradecer novamente vocês ao convite, tá certo? Espero que tenham outros. E a gente vai fazer um convite para vocês também esse semestre, melhor dizendo. A gente tem 2 inaugurações lá no IFMA, que é a Fábrica de Inovação, e a Sala de Atendimento Educacional Especializado, né? Como vocês falaram anteriormente, nós temos alunos autistas, alunos com TDAH, e nós teremos um espaço exclusivo para eles, um espaço diferenciado. Nossa, muito computador, televisão, tablets, uma estrutura mesmo da maneira que eles necessitam mesmo, né? Sim. Esse grupo de alunos, tá? Então, espero contar com vocês lá, né, dona Ellen? Ver se você vem e não se atrasa. Só nos avise o dia. Tá bom? Ver se você vem e não se atrasa. Ela tá sempre certo? se atrasa. Sempre, né? Sempre. Então, Ela é que atrasa. Eu espero que agora no IFMA também tenha o curso técnico de publicidade e propaganda. Muito bom. é muito bom, né? Me Vamos chama. conversando. Pode ter, né, Ellen? Pode ter. Eu Vamos podia conversar. contar uma história aqui Bom. sobre esse curso de publicidade, mas vai demorar um pouco pra ele saber o que ele aprontou comigo. Ah, não. Então, isso aí ela
É normal. É normal. Ela é demais, tá? Então, a Ellen foi uma aluna que eu tinha um carinho muito grande, ela sabe disso, né? Por Eu ela. era exemplo em prova. Ellen comprou tal coisa, eu me sentia. Isso, uma aluna que eu tenho um carinho, né? Muito grande, ela sabe disso, tá? E graças a Deus que ela conseguiu avançar, né? Foi. Graças a você também. Muito A, obrigado. a aula do efeito estufa, eu nunca me esqueci Olha, disso. ó, tá ouvindo aí? Que É bom. isso aí, tá? Isso é gratificante, né, pra Com você? certeza, com certeza. Vou chamar professor, porque agora ele é professor. É. Com certeza. Pessoal, a gente agradece todo mundo que acompanhou até agora. E a gente quer agradecer também os nossos parceiros, a MD Arquitetura e Marcenaria, Colégio Príncipe da Paz. A Clínica Med News Medical Vianense, a Clínica Volte a Sorrir, ATN Vidros e Granitos, não é isso? E também temos o nosso outro parceiro, que sempre está aqui com a gente, a Beijo Delivery. Isso. Que manda aquela pizza sensacional, além do hambúrguer, também tem um hambúrguer. Delícia. Então é isso. E, diante disso, a gente agradece mais uma vez, Léo, por estar aqui com a gente nesse momento. E até a próxima quarta, um novo episódio. Tchau, tchau. Três, dois, um. E olha. Aquele chakra. Os chakras. Nosso episódio de hoje, vamos receber uma pessoa que é Enfermeiro. Ah! uma pessoa que sempre está buscando conectar a comunidade. Sempre está buscando conectar a comunidade.